Aleluia. Ei, que bênção, podemos nos mover na presença do Senhor e ter um momento de adoração como esse, aleluia. Você conseguiu chegar perto do trono da graça aí? Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui na frente nosso irmão Romário, nosso obreiro Romário. Hoje o Romário vai estar trazendo a palavra e prepare seu coração, irmão, para você ouvir uma palavra do Senhor. É claro que como homem ele preparou, ele orou, ele buscou o Senhor, mas Deus também está interessado em falar alguma coisa conosco, senão nós não tínhamos aberto as portas dessa igreja, amém? Então é o Senhor que vai falar conosco aqui. Escutei uma expressão da conferência que falava: se você está com seu coração como uma pedra de gelo, se o Senhor mandar o fogo da palavra, no máximo vai te derreter e você vai chorar um pouquinho. Mas se você tiver no seu coração como se fosse um galho seco que quer queimar mesmo pelo Senhor, como essa lenha que é colocada no altar, o Senhor manda fogo e aí faz aquele fogo permanecer e continuar constante, amém? Que seu coração venha ser uma lenha mesmo para o Senhor colocar fogo e aumentar essa chama no seu coração, amém? Deus abençoe, meu irmão. Graças e paz, irmãos, amém? Que momento maravilhoso de louvor e adoração. Fala para o seu irmão assim: Jesus está aqui. Com força, Jesus está aqui. Amém, glória a Deus. Como o Pedro falou, estivemos em BH, eu, Pedro e o pastor José Carlos, em uma conferência chamada Paixão Contagiante, onde a gente aprendeu bastante sobre célula. Tivemos ali um renovo mesmo, a visão aberta em relação à célula. E eu quero dizer para vocês que está aqui essa noite, seja bem-vindo, você que vem pela primeira vez, né? Seja bem-vindo em nosso meio. E eu quero dizer, o nosso coração arde por crescimento. A nossa igreja vai crescer. Nós vamos crescer. Uma vez o pastor falou, e eu nunca esqueci, que o bom é inimigo do melhor. Então talvez na nossa visão a gente pensa, tá bom, mas dá para melhorar. Dá para melhorar, tá bom, mas o bom é inimigo do melhor. Então, almeje o crescimento com nós. Fala assim: eu faço parte disso. Nós vamos crescer. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos crescer e você faz parte disso. Eu quero dizer, se você está aqui pela primeira vez e você ainda não está congregando, se for de Deus e você sentir no seu coração, você é bem-vindo ao nosso meio. Você é bem-vindo para fazer parte disso. Você é bem-vindo para fazer parte do crescimento. Você é bem-vindo para fazer parte daquilo que Deus quer fazer nessa cidade, através dessa igreja. E quando eu falo essa igreja, eu falo de nós. Eu falo de nós. Deus quer crescer a obra dele em Conselheiro Pena. Deus quer mover com o reino dele sobre Conselheiro Pena, através de nós. Então fala comigo de novo: nós vamos fazer parte do reino de Deus em Conselheiro Pena. Amém. Irmãos, meu nome é Romário, sou casado com a Laís, sou obreiro dessa igreja, muito grato a Deus, muito feliz por estar aqui com vocês, muito feliz por poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu sempre gosto de falar isso. Estar aqui é graça de Deus. Estar aqui é bondade de Deus. Não é porque eu falo bem ou algo do tipo, mas é porque o Senhor é bom. E é porque nós fazemos parte disso. O Senhor nos chamou para proclamar o Evangelho. O Senhor chamou cada um de nós para proclamar o Evangelho. E eu quero falar um pouco sobre mim, para poder depois a gente entrar no tema da mensagem dessa noite. Então, o Romário, ele cresceu em uma família que não tinha nenhum cristão. O Romário
foi alguém que o Senhor começou a tocar através do convite de pessoas para ir à igreja. Então, desde criança, a minha casa não tinha cristãos. Mas Deus usou os vizinhos que foram me levando à igreja. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se a gente não aprender a vontade de Deus, a gente vai aprender a vontade do inimigo. A gente vai fazer tudo que não agrada a Deus. Então eu cresci fazendo tudo que não agradava a Deus. E talvez, assim como eu, você está em uma família, ou estava em uma família, que a partir de hoje, a sua família vai mudar. Deus vai usar a sua vida para mudar a sua família. Deus vai mudar a sua vida e vai mudar a sua família. Porque Deus só precisa que um se coloque à disposição. Deus só precisa que um se coloque à disposição para conhecer o Evangelho e Deus vai ganhar a sua família. Então, o Romário cresceu, aparentemente para a sociedade, um menino comum. Né? Ou você para a sociedade, você seja um homem comum, um rapaz comum, uma menina comum, que não faz mal para ninguém, que é uma pessoa de boa, é uma pessoa tranquila. Mas, se você não aprender as coisas de Deus, infelizmente você vai aprender as coisas do mundo. Então, eu fui aprendendo as coisas do mundo, não que a minha mãe me ensinasse algo errado para fazer, porque eu creio que por mais que ainda os nossos pais não se convertam, eles não querem o mal para nós. Eles querem o melhor para nós. E por que eu estou falando isso? Porque a minha vida mudou. E eu creio que a sua vida vai mudar quando você começar a aprender aqui, da Bíblia. Talvez, assim como para mim, essa é a minha história, eu não tive um pai, uma referência de pai. E a minha mãe, batalhadora, com muito esforço, cuidou de mim, me alimentou, fez o que ela pôde por mim, mas ela cresceu também sem uma estrutura familiar, sem ser entregue a Jesus. Então, por causa disso, eu aprendi muitas coisas erradas. E talvez você aqui hoje está fazendo muita coisa errada. Mas o Senhor quer te chamar essa noite para fazer o certo. Você não está aqui à toa. Você está aqui para aprender de Deus a fazer o certo. Você está aqui para aprender de Deus a fazer o correto. E na caminhada, meus irmãos, não vai ser fácil como parece. Vai ser difícil. Mas nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. Vai ser difícil, mas nós temos Jesus. Independente do pecado que te aprisiona. Eu fiquei preso por vários tipos de pecado por muitos e muitos anos. Mas o que me move a trazer a mensagem dessa noite é justamente isso. A gente entender quem nós somos em Deus. A gente entender que o pecado, ele não tem domínio sobre nós a partir do momento que a nossa vida está em Cristo. A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, o pecado não tem domínio sobre você. E nós fazemos parte do avanço de Deus, do avanço do reino de Deus em Conselheiro Pena. Vejo que tem crianças, adolescentes e jovens. E essa mensagem ela é para nós, é para todos. Porque todos nós precisamos ser filhos de Deus. Todos nós. Talvez você não tenha um pai presente. Mas eu quero te dizer uma coisa. E eu quero que você repita comigo. Jesus está aqui. E Ele está comigo. Romanos 8 fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está aqui. E Ele está comigo. Então, nós devemos pensar nessas coisas. Nós devemos pensar que Jesus está aqui. E Ele está comigo. E pensando nessa questão de identidade, de ser filho de Deus, quero pedir para lançar a imagem do tema dessa noite.
eu escolhi o tema filhos e herdeiros. Filhos e herdeiros com Cristo. Irmãos, essa mãozinha menor é de quem? Do bebê? Ó, o cara tá experiente, ó. Essa mãozinha menor é do bebê. E essa maior? Do pai. O pai está aqui. O pai está aqui. O pai está aqui. Deus está aqui. O pai está te olhando. Deus está me olhando. E quando você vê as mãozinhas se encontrando, você vê uma união, uma unidade. Você vê a mão maior que a mão do pai e a mão menor. A mão maior te protege. A mão maior é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E pensando nessas coisas sobre filhos, Paulo vai escrever Romanos. E Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai trazer vários assuntos na carta de Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 8. Te convido a abrir a Bíblia, Romanos capítulo 8. Para vocês entenderem, Romanos capítulo 8 trata sobre, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Trata sobre a ação do Espírito Santo. Trata sobre a certeza da salvação. Trata sobre a esperança da glória. A relação entre a lei e o Espírito. A luta contra a carne. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Romanos 8, ele trata vários aspectos e trata sobre a vida com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos? Que somos? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Irmãos, participar da glória de Cristo é uma promessa. Se somos filhos de Deus, nós sofremos em Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Então, quando eu falei sobre o Romário, que cresceu uma família que não tinha Cristo, então esse Romário fez muitas coisas erradas. E talvez você essa noite está como o Romário. Talvez você está fazendo coisas erradas. Talvez você está com a mente dividida. Mas eu quero te falar, Cristo não te trouxe aqui à toa. Cristo te trouxe aqui para que a palavra dele habite no seu coração e você tenha a oportunidade. Porque esse Romário está aqui falando para vocês hoje. Esse Romário está podendo testemunhar do que Cristo fez. Então, se Cristo fez e faz em mim, Ele vai fazer em você. Ele vai continuar fazendo em você. E Ele continua trabalhando em mim. Eu quero dizer para vocês, eu não estou pronto não. A obra do Senhor é diária na minha vida. Eu tenho muita coisa para aprender de Deus. Eu tenho muita coisa para crescer em Deus. Então, não pense que você está pronto. Não é o tempo na igreja. Não é o tempo de congregação. Mas é a nossa entrega. É o tempo que você está entregando para Deus. Então, talvez ao contrário de mim, você cresceu dentro da igreja. Cresceu. Estatura como ser humano. Mas não cresceu espiritualmente como filho de Deus. Então a mensagem para essa noite, ela é de esperança, para que você venha crescer como filho de Deus. E para que você não fique enganado, porque o Senhor, Ele quer te fazer filho
e herdeiro com Cristo. E o inimigo, ele quer fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então Deus, ele traz essa revelação para nós, para que nós possamos fazer a escolha. Crer em Jesus é uma atitude de fé. É uma atitude que você precisa ter, você precisa exercer. Você precisa pedir para Deus, me ajuda a crer. E isso não é mérito nosso, é um trabalhar do Espírito Santo em nós. Então peça o Espírito Santo para te ajudar a crer em Deus, a ponto de você ser filho de Deus. Porque quando nós vamos para a Bíblia, a gente sabe, irmãos, há uma diferença em ser criatura e há uma diferença em ser filho de Deus. Então, Deus formou o homem do pó da terra, e o homem se tornou um ser vivente. A palavra não diz que ele se tornou um filho de Deus, ele se tornou um ser vivente. Mas a gente lê em João capítulo 1, verso 12, diz assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhe os poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, entende? A gente precisa agir para ser filho de Deus. Você quer ser filho de Deus? Todos quantos receberam. Recebeu quem? Jesus. Jesus, nós somos filhos e herdeiros com Cristo. Jesus, o enviado de Deus para o quê? Perdoar o pecado do homem. Eu quis falar do quanto eu pequei porque Jesus veio para me perdoar. Jesus veio para perdoar cada um de nós. Entendeu? Jesus veio para te perdoar independente do seu pecado. Deus não é aquele o pai cruel que quer te condenar, que quer te calejar, te lapiar com uma corda amarrada uma na outra, fazendo duas cordas e te lapiar. Deus não é esse cara. Deus não é essa pessoa. Deus, ele é o bom pai. Deus, ele é o bom pai. Pelo contrário, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem assistiu Paixão de Cristo? Quem assistiu? Jesus foi lapiado por nós. Jesus apanhou por nós. Mas ele não apanhou para que a gente tivesse pena dele. Ele apanhou, sabe por quê? Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. A palavra fala que pelas pisaduras, por sua ferida, nós somos sarados. Então Jesus apanhou por você, por mim, para que eu pudesse ser sarado, para que eu pudesse ser filho e cordeiro com ele. Em Cristo. Sem Cristo, nós não somos filhos. Sem Cristo, nós somos apenas um ser vivente. Nós somos apenas uma criatura. Então, Gálatas capítulo 3, verso 26 diz assim: pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para ser filho é preciso crer. A todos quanto creram, deu o direito de ser filho de Deus. Eu já tive essa dúvida na minha mente. Será mesmo que eu sou filho de Deus? Será? Mas eu quero dizer para você, a todos que creem, Deus deu a capacidade de ser filho de Deus. Quer ser filho de Deus? Creia em Jesus. Então, Gálatas capítulo 4. Vamos ler do verso 4 ao 6. Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao 6. Gálatas 4, 4. Então diz assim. Vamos ler junto? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos. Fala assim, volta. Eu sou um filho adotivo. Nós somos filhos adotivos.
para que recebêssemos a adoção de filho. Por quê? São o quê? Então fala de novo, eu sou filho. Então Deus enviou. O que Deus enviou? A quem? E ele? Jesus está aqui. Deus enviou o Espírito do seu Filho Jesus. E junto com Jesus clamamos, Abba, Pai. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar e clamar um Abba, Pai. Vamos orar e clamar a Deus para que possamos ter esse Espírito. A palavra dessa noite é filhos e herdeiros. Porque vocês são filhos e herdeiros com Cristo. E porque nós somos filhos de Deus. E por meio do seu Espírito nós clamamos. Mas eu quero te convidar a orar, a chamando o Espírito para te ajudar a clamar. Sabe por quê? O Romário é fraco. Mas o Espírito ajuda o Romário que é fraco. O Romário é fraco, mas o Espírito ajuda. O Romário está se arrastando e o Espírito ajuda a falar assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Romário está se arrastando e o Espírito fala assim: olha para a cruz, olha para Cristo, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. Feche seus olhos e eleve a sua mente a Cristo nesse momento. O que você tem passado de dificuldade? Eleve a Cristo, porque talvez você está se arrastando. Mas Cristo, Deus enviou o Espírito do seu Filho para que possamos clamar, Abba, Pai. Então clame ao Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra, Deus, veio no tempo oportuno. Nós precisamos clamar ao Senhor como um Abba, Pai. Nós precisamos clamar ao Senhor como o nosso Pai, Deus. Deus, talvez assim como eu, aqui tem jovens, tem crianças, que o Pai ficou ausente, Deus. Mas a sua palavra diz que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor é o bom Pai e o Senhor tem capacidade para suprir todas as nossas necessidades, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, supre a necessidade de cada um de nós. Supre a necessidade dos seus filhos, Pai, desse jovem, dessa moça, desse rapaz, supre a necessidade dele. Talvez ele está se arrastando, Deus, mas eu clamo em nome de Jesus, Abba, Pai, toma pela mão os seus filhos, Pai. Toma pela mão os seus filhos para que nós possamos avançar, para que nós possamos crer no Senhor, porque a palavra diz que todo a quantos creu, deu direito de serem feitos filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo não venha roubar isso da nossa mente, que o inimigo não venha roubar, nos distraindo, Deus. Que Ele não tire de nós o nosso bem precioso, que é poder te chamar de Pai. Que é poder falar assim, Pai, eu estou aqui, eu sou seu filho, me ajuda. Que o inimigo não roube de nós a alegria de ter um Pai todo-poderoso, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, e que não há outro Deus além de Ti. Não há outro a qual possamos, Deus, ir para a eternidade. Não há outro caminho para que possamos ser salvos. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus, que nos resgata, que nos purifica, que nos lava, que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas feridas e que transforma a nossa alma. Não há outro nome que possa nos salvar senão o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar todos aqui nessa noite, é filho do Senhor. Todos nós somos filhos do Senhor. Eu quero profetizar sobre esse rapaz,
sobre essa moça, que eles vão caminhar como filhos do Senhor, que eles vão para esse mundo como filhos do Senhor, que eles vão para esse mundo rejeitar aquilo que o inimigo está oferecendo, porque é filhos do Senhor. Todos que creem têm o direito de serem feitos filhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos continuar. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos direcionando. Então, esteja sensível ao Espírito Santo, porque ele quer te dar uma palavra, e você vai pegar essa palavra e vai andar sobre ela. E a palavra para você nessa noite é: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Anda sobre essa palavra. Não anda sobre aquilo que o mundo está te oferecendo. Não anda sobre aquilo que o mundo quer que você faça. Mas anda sobre a palavra do nosso Pai. Anda sobre a palavra do nosso Pai. O Espírito, ele testifica com o nosso coração. Você é convicto que você é filho de Deus? Levanta a mão. Quem é filho de Deus? O Espírito Santo é quem convence. Ele está dentro de você. A palavra diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Efésios 1:5 diz assim: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, eu vou te dizer uma novidade. Ser filho de Deus não foi sua escolha. Olha de novo. E nos predestinou para Ele. Jesus, Deus te criou para Ele. Deus não te criou para esse mundo. Em primeiro lugar, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te conduziu até a Ele. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não fosse a graça e a misericórdia, o que seria do Romário? O que seria de mim? Não foi eu que escolhi primeiro Deus, mas pelo contrário, Ele me escolheu primeiro. Ele escolheu você primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos destinou para Ele, para caminhar com Ele. E a vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus é você ter um porto seguro. Salmo 91 diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É habitar no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o nosso Pai, é Deus. Então, vai vir dificuldade? Vai. Jesus falou também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se anime nessa noite. Independente da sua aflição, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. É com Jesus, é com Cristo. Sem Cristo, nós não somos filhos. Nós precisamos de Cristo. Mas todos aqui têm Cristo, então todos nós somos filhos. Então, Colossenses 1:12 fala assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Tito 3:7, para que, justificados por sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. De novo, para que, justificados por sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, eu preciso merecer? Eu tenho mérito em mim mesmo. Para ser filho de Deus, eu tenho mérito em mim mesmo. Eu preciso merecer? A resposta é não. Nós não merecemos. É graça, é bondade, é que Deus nos amou de tal maneira. Então, ser filho de Deus não é merecimento, é graça, é bondade de Deus. É Ele que nos qualifica a ser filho dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E a nossa garantia como filho de Deus, como eu já li aqui, o Espírito, ele testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Mas eu quero convidar a gente a ler junto novamente, porque é muito importante. Efésios capítulo 1, verso 11. Vamos ler o verso 11, depois vamos pular para o 13 e 14. Vamos ler o verso 11, depois vamos ler. Vamos ler junto e ler com força, Cristo merece. Nele, herdeiros, tendo sido ensinado. Treze. Quatorze. Eu já podia ir embora. A palavra por si só, ela já nos mostra aquilo que Deus fez por nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito da promessa. O que é o penhor da nossa herança. A herança de ser filho de Deus. A herança de uma vida eterna. A herança de um dia, que a palavra fala em Apocalipse, que tudo vai se passar. E lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais pecado. Só vai ser alegria, só vai ser gozo, só vai ser paz, só vai ser felicidade em Deus. E nós vamos conhecer o nosso Pai eternamente. Você sabe o que é conhecer Deus eternamente? A gente não tem nem uma unha do que Deus é. A gente não conhece Deus nem um pedacinho de unha. Porque Deus é muito grande. Deus é muito poderoso. E isso Ele tem para quem? Para os filhos. Isso Ele tem para os filhos. Conhecer e continuar conhecendo. Então, Gálatas capítulo 4, verso 7 diz assim: já não é servo, mas filhos. Lança para nós, Gálatas 4, verso 7, por favor. Ô, irmãos, eu estou dando trabalho para a mídia, porque eu nem combinei com eles de qual versículo eu ia ler. Mas Deus está conosco. Assim vocês já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também fez o quê? E nós não somos... Volta. Nós não somos o quê? Não, nós não somos. Deus nos fez. Você é livre. Você é livre. Uma vez eu estava... Assim, o pecado, ele faz isso com a gente, né? Eu estava assim, acabado. O pecado, ele destrói a gente, emocionalmente. Eu não estava me aguentando de tanto chorar. Uma mistura de remorso, com condenação e a mente. Mas aí eu cheguei para o pastor. Após o culto, chamei o pastor no canto e confessei o meu pecado. E ele leu para mim. E esse versículo que nós lemos me fez lembrar disso. Já não é servo, já não é escravo, mas é filho. Ele me deu essa palavra: Romário, você é filho de Deus. E ele leu para mim, eu nunca esqueci, eu nem precisei tentar memorizar, porque foi tão impactante que eu nunca esqueci. Ele falou: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. E o que nós vamos herdar em Cristo, irmãos? Você sabe o que o mundo busca? O mundo que não tem Cristo, o mundo que não conhece a Deus, o que eles buscam? Eles fazem todo tipo de remédio para melhorar o físico, faz todo tipo de remédio para melhorar a vida, a qualidade de vida, faz todo tipo de remédio para ter uma vida longa. E você sabe o que Cristo promete?
que Cristo promete, irmãos? Vida eterna, salvação. Essa é a nossa herança. A nossa herança é vida eterna. A nossa herança é glória, é comunhão com o Pai. A nossa herança é comunhão com Deus. A nossa herança não é pouca coisa, porque o mundo está gastando bilhões. Tem gente poderosa investindo bilhões para tentar viver muitos anos. E o que você está pagando para viver eternamente, meu irmão? O que o Romário está pagando para viver eternamente? É de graça. Novamente eu repito, a todos quantos creram, deu o direito de ser filho de Deus. É graça. Você tem a proposta de Deus de viver eternamente com Ele. De graça. Para nós. Porque Cristo pagou o alto preço. Eu amo Romanos. Romanos ele bate na gente. Mas também ele nos consola e nos faz olhar para o nosso Deus. Que ele fala assim, que é Cristo que nos justifica. Se fosse pela lei, se eu tentasse obedecer à lei, eu não seria capaz. Eu não seria capaz de obedecer toda a lei. Mas Cristo veio me justificar e Ele me deu do seu Espírito. E Gálatas 4:7 diz assim, já não é servo mais filho. E se és filho, é herdeiro de Deus. Então nós herdamos também em Cristo essa capacidade de obedecer. Essa capacidade de não mentir. Essa capacidade de não roubar. Essa capacidade de não matar, de não destruir. Porque isso é coisa dos filhos das trevas. Então, em Deus a gente tem essa capacidade para não fazer coisa errada. Só que o inimigo ele fala, você não é capaz. Você não consegue. Então, o Romário de antigamente se arrastava. Eu não aguento vencer o pecado. Só que um dia Deus me mostrou na palavra dele que aquele que está em Cristo é nova criatura. E todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Então, morto fala? Alguém responde, morto fala? Toda a igreja, morto fala? Então, se você morreu com Cristo, você não pode falar mais. O seu desejo por esse mundo. E eu não estou dizendo que é fácil, é luta. Eu não estou com isso dizendo que o seu eu morreu e que você não tem que lutar, porque também eu ouvi uma frase que isso aí simplifica tudo. Que eu matei o velho homem nas águas e descobri que o miserável sabia nadar. Então simplifica. O nosso velho homem, toda hora ele quer vir. Mas aí a gente entra naquilo que a palavra chama de santificação. Ele quer vir, mas Cristo te dá força para vencer. Caminhando por fim. Então, privilégio e as responsabilidades dos filhos e herdeiros. A primeira coisa que a gente tem, a gente pode viver com esperança. Um privilégio. Isso para o crente, para você, para nós, para mim. Porque agora somos filhos de Deus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, a sua vida pode mudar hoje. Você pode usufruir dessa esperança. Você só tem que crer em Jesus. Você só tem que receber a Jesus e dizer, Jesus, eu quero ser filho. Espírito Santo, eu quero ser filho. Mas tem uma outra coisa que é maravilhoso para nós. Nós somos chamados a sofrer com Cristo. Romanos 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com, também com Ele seremos. Então você é convidado a sofrer com Cristo
ia ser glorificado com Cristo. Sabe o que a palavra está querendo dizer para nós? Você não vai ficar só sofrendo. Você vai ser glorificado com o Pai. Não é só dor. Esse sofrimento que a palavra diz é porque, querendo ou não, a nossa carne ela quer fazer as coisas erradas do mundo. Mas o que nos fortalece é o Espírito Santo. Então a gente vai sofrer perseguição também por andar com Cristo. As pessoas vão te humilhar. As pessoas vão te xingar. As pessoas vão rejeitar, não você, Cristo. Quando você for falar de Jesus e a pessoa rejeitar, ela não está te rejeitando. Ela está rejeitando a Cristo. Mas a gente sofre com isso. A gente fica triste da pessoa rejeitar a Cristo. Então a gente sofre com Cristo. A gente sofre a rejeição que Cristo tem do mundo. Mas com Cristo seremos glorificados. O sofrimento é parte daquele que está unido com Cristo. Hebreus 12, verso 7 diz: Deus vos trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrige? Irmão, se hoje, essa noite, Deus me usou para falar alguma palavra que ao seu ouvido foi pesado, Deus está te corrigindo. Não sou eu, é a Bíblia. Deus está te corrigindo. Por quê? Deus vos trata como os filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? O pai te trata como filho, então ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir, não só hoje, isso aí não é coisa minha. Ele vai te corrigir todas as vezes que você vir ouvir a palavra e você estiver fazendo algo errado. O Senhor vai usar o Pedro, o Senhor vai usar o pastor José Carlos, o Senhor vai usar os missionários que são convidados. O Senhor vai te corrigir. Aceita a correção de Deus. Sabe por quê? O pai corrige o filho que ama. Ele está te corrigindo porque ele te ama. E ele quer que você anda com ele. Ele quer que você caminhe junto com ele. Ele quer que você esteja discipulado. Eu aprendi isso. Discipulado. É o discípulo do lado. E Deus está aqui. E você está aqui. E aí eu vou representar Deus. E você está aqui. E Deus está aqui. Ó. Então Deus está te abraçando. Deus está te abraçando. E Ele está do seu lado. Fala para o irmão do seu lado: Deus está do seu lado, te acompanhando, te conduzindo, te corrigindo, porque Ele te ama. Amém. Então, eu já vou concluir. A primeira coisa que a gente viu, a gente não nasce filho de Deus. Como eu falei, eu nasci em uma casa que não tinha cristão. E talvez você até cresceu dentro da igreja. Mas para ser filho de Deus, é preciso você ter o seu relacionamento com Deus. É preciso você ter a sua experiência com Deus. Não é somente estar dentro do local, mas é falar: Jesus, habite dentro de mim. Espírito Santo, habite dentro de mim. Espírito Santo, me ajuda a clamar: Abba, Pai. Me ajuda a ter o Senhor como meu Pai. Porque quantas pessoas estão até dentro da igreja, mas não vivem com Deus como Deus sendo o seu Pai? Existe. É inevitável, a gente não pode se enganar. Mas a promessa do Senhor é o quê? Aquele que crê é feito filho de Deus. É feito filho de Deus. Então, saia nessa condição. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E isso não é exclusividade de uma pessoa, mas isso é para todos nós. Isso é para todos nós. A segunda coisa, como filho, nós temos uma herança. E aí eu já falei: vida eterna, felicidade, um novo lar, uma vida onde não vai ter mais corrupção, não vai ter crime. É o que Deus promete para a sua igreja. Apocalipse fala que a igreja do Senhor clama por Maranata, o Senhor Jesus vem. Então essa é a nossa esperança de uma nova vida. E a nossa herança, ela é gloriosa, porque a gente sofremos com Cristo e seremos glorificados com Cristo. Então, mesmo no sofrimento, a sua vida deve ser diferente,
Porque o sofrimento desse mundo não é nada diante do Deus que está com você. O sofrimento desse mundo não é nada diante do Jesus que carregou sobre si todas as dores, todas as pisaduras, todos os sofrimentos, todos os pecados. Ele não pagou o preço de um pecado, ele pagou o preço de todos os pecados. Então, todos os pecados. E eu quero te desafiar a viver como filho de Deus. E o filho que se alegra do seu pai, ele fala do seu pai com tanta alegria. Ele fala do seu pai com tanto amor. Ele fala do seu pai com tanto carinho. Então, saia nessa noite entendendo que você é filho. E fale do seu pai com muito amor, com muito carinho. O mundo precisa conhecer esse Deus que é um bom pai. O mundo tem tido tantas referências ruins e ele precisa conhecer que existe um Deus que é um bom pai. E quem Deus vai usar? Lembra que eu falei no começo do culto? Nós vamos crescer. Então Deus vai usar quem? Nós. Todos vocês. O crescimento dessa igreja é em nós. Deus faz em nós, para que a gente possa falar dele que é um bom pai. O mundo precisa saber que existe um bom pai. O mundo precisa saber. E há uma promessa em Êxodo capítulo 20, que aquele que honra pai e mãe vai ter a sua vida prolongada. Êxodo capítulo 20. Você pode ler lá. Vai ter sua vida prolongada. Então, se você honrar o seu pai nessa terra, você está também honrando a Deus no céu, que é o Pai eterno. Então honre também o seu pai, o homem. Independente das dificuldades, honre o seu pai, honre a sua mãe, porque eles são bênçãos de Deus para a sua vida. Eles são bênçãos do pai para a sua vida. Honre seu pai, honre sua mãe. Eu aprendi isso depois de grande. E graças a Deus hoje eu consigo assim dar alegria para minha mãe. E isso é muito bom. Muito bom poder dar alegria para a mãe. Então dê alegria à sua mãe, dê alegria ao seu pai. Tenha isso no seu coração. E viva. Essa é uma pergunta, aí agora é para você refletir. Você tem vivido como herdeiro ou como escravo? Só pensa. Você está vivendo como herdeiro ou como escravo? Que você possa viver como herdeiro, como filho. Esteja disposto a sofrer por Cristo, a viver por Cristo, a enfrentar por Cristo, a pedir perdão por Cristo, a perdoar por Cristo. Porque esse mundo vai passar. Tudo vai passar. A dor, ela é passageira, porque a promessa de Deus é vida eterna, é gozo, paz e esperança. Eu gostaria de convidar todos à frente. Gostaria de pedir o pastor para estar ungindo a cada um e declarando que todos é filhos de Deus. Então podem se levantar. Coloca um fundo musical para nós, por favor. E você vai ser ungido pelo pastor, e essa unção é que você é filho de Deus. Podem vir. Podem vir. Eu vou estar orando aqui. O pastor vai estar orando aí embaixo. E vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por sua palavra, Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, Deus, para que nós pudéssemos ouvir que o Senhor é um bom Pai. Que o Senhor perdoou os nossos pecados. Que o Senhor se entregou naquela cruz pela nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continue a derramar o Teu Espírito Santo sobre essa igreja. Sobre cada um dessas pessoas, Pai. Essas pessoas, Deus, aqui estão filhos do Senhor, Deus.
é filha amada do Senhor, é filho amado do Senhor, Pai. Não vamos mais viver como escravos, Deus, mas vamos viver como livres, livres no Senhor, Pai, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o Senhor nos libertou, Pai, verdadeiramente seremos livres, Pai. Se o Senhor nos libertou, Pai, verdadeiramente seremos livres, Pai. Então nos ajuda a viver como pessoas livres, Pai. Em nome de Jesus, cada pessoa está sendo ungida nessa noite, Deus. Que eles recebam a unção do Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que nós possamos, Pai, continuar a clamar o Senhor, Pai. O Senhor é o bom Pai. Em nome de Jesus. Derrama sobre a tua igreja o seu Santo Espírito. Derrama sobre a sua igreja o teu poder. Derrama sobre a sua igreja, Deus, a graça do Senhor. Nos adota como filho, Pai. Nos adota como filho e que nós vamos para esse mundo proclamar que o Senhor é um bom Pai. E que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Que nós somos filhos de um Deus que perdoou os nossos pecados. Que nós somos filhos de um Deus que nos lavou e nos purificou. Que nós somos filhos de um Deus que nos ama verdadeiramente, a ponto de dar o seu Filho por nós. Deus, eu declaro que eles vão sair proclamando o Evangelho. Vai proclamar o Evangelho, Pai, na escola. Vai proclamar o Evangelho na casa, no trabalho, na faculdade, no futebol. Onde estiver, vai proclamar o Evangelho, Pai. Cada uma dessas pessoas, porque são filhos do Senhor. São filhos do Senhor, são amados do Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês. E que nós continuemos fazendo parte da família de Deus. Sendo filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Ana Brisa me mandou mensagem hoje à tarde. Hoje em dia na nossa igreja, a Ana Brisa, o Felipe e o Matheus Leopoldino, eles estão à frente no ministério com os jovens, são os líderes dos jovens. A Larissa e o Alex, líderes dos adolescentes. Ela pediu para me justificar a ausência dela, do Matheus e do Felipe, que eles estão numa conferência lá em Governador Valadares. Eu creio que eles estão sendo cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo ali também, para poder comunicar verdades do céu para a sua vida, tá bom? Então eu quero apenas justificar a ausência deles aqui, que normalmente sempre estão presentes conosco, tá bom? Mas eu espero que você aproveite. Amanhã nós temos EBD às 9 horas da manhã, tem a classe dos jovens, dos adolescentes, tá bom? Não perca. E amanhã o nosso professor dos jovens, é ele mesmo, Romário? É ele lá? É o barbudo? O professor dos jovens é ele? Rapaz, é o Bruno, professor dos jovens amanhã, hein? Não perca, dá uma salva de palmas para ele. É ele mesmo, tá? E a Larissa e o Alex estarão com os adolescentes mais uma vez. Eu vou estar na classe de batismo. Se tem alguém aqui que não se batizou, alguém aqui que está chegando na igreja há pouco, você teve essa experiência com Deus de salvação, você quer se preparar para se batizar, ou você está com dúvida, eu não sei se eu batizo ou não e tal, não sei se está na hora, faz o curso, começa, e você vai tendo experiência com Deus ali, vai chegar nessa convicção do seu coração, você e o Espírito Santo vai falar contigo, amém? Pastor? E à noite nós vamos ter o nosso culto de celebração aqui, culto em família, que é culto maravilhoso, culto missionário, eu lembrei, é o culto de missões, descende o envio, porque na próxima semana, a partir de terça-feira, o pastor estava me lembrando, tinha me repreendendo aqui, mas você estava me lembrando, né? A partir da terça-feira de semana que vem, eu, o Romário, a Laís, a Ilma e o Flávio, nós estaremos indo lá para o sertão da Bahia, fazer um momento de missões, acho que são vários povoados, né, Romário? Eu vi lá uma lista, tem um lugar chamado Tomba,
o outro é Paraty, vários lugares, várias cidades. Nós vamos lá falar desse Pai que nos ama, desse Pai amoroso que nós temos, amém? Então, esse culto amanhã à noite vai ser uma bênção, irmão. Vai ser um culto diferente, um culto de missões, tá bom? Não perca, 7 horas da noite. Graças a paz, irmãos. A gente estava viajando na conferência Belo Horizonte, a gente ficou no hotel. Aí o colchão do Pedro não estava legal não, né? Ele pediu para trocar o colchão. Lá na Bahia, lá no sertão, né? Tem como trocar o colchão não. Amém, irmãos? Vamos orar. Amanhã então, irmãos, tem um culto maravilhoso aqui chamado Descende. Vai ser uma bênção. Eu estou enviando esses meninos por uma semana lá para o Nordeste. E eles vão ter experiências tremendas com Deus lá, tá bom? Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que nós ouvimos. Por este culto, meu Deus, o Senhor nos permitiu prestarmos ao Senhor. Pai, eu creio, meu Deus, no dia que essa igreja vai estar no culto de jovens, Pai, transbordando até não caber de jovens neste lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Levanta, meu Deus, esta geração, Pai, para impactar este mundo, a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe. Vai na paz, vai na bênção. No nome de Jesus. Não saia, irmão, sem cumprimentar, tá? Sem dar um abraço no irmão aí que está visitando a irmã. Deus abençoe.